B, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Esta será a nossa aula de número 45. E o que vamos aprender nesta aula? Nós vamos ver algumas noções de subtração, vamos revisar dezenas, vamos revisar sucessor, antecessor, números pares, números ímpares e muito mais. Vamos introduzir com a subtração. Subtração, esta palavra aqui, ela indica alguma coisa a menos, indica alguma coisa que foi perdida, que foi dada a alguém. E temos aqui alguns sinais. E o sinal da subtração está entre esses sinais. Então, a tia vai mostrar qual é o sinal da subtração. O sinal da subtração é este amarelinho aqui, ó. E eu chamo ele de menos. Então, o sinal da subtração é o menos. Esse azulzinho vocês já conhecem. Agora, nós iremos aprender sobre este, que é o sinal da subtração e é chamado de menos. Observem aqui. Temos o que nesse desenho? Temos maçãs. Neste quadrinho temos 4 maçãs. Aqui temos 2 maçãs e dois restos que foram comidas. Não sei por quem, mas foram comidas. E aqui tem 2, que são essas 2 aqui. Então, escutem a tia. O Mateus Emanuel tinha 4 maçãs. Então, ele resolveu dar 2 maçãs para a Jamile. A Jamile comeu as 2 maçãs dela. E o Mateus, que tinha 4 maçãs, ficou com apenas quantas maçãs? Ele ficou com 2. Ele tinha 4 maçãs, aí deu 2 para a Jamile. Então, o Mateus ficou só com 2 maçãs. Então, diminuiu as maçãs dele. Eram 4 e diminuíram para 2 maçãs. Temos aqui os termos da subtração. Na adição também a gente estudou os termos. Agora vamos estudar os termos da subtração. O primeiro número eu chamo de diminuendo. O segundo número eu chamo de subtraindo. O terceiro número eu chamo de resto ou diferença. Não se preocupem que daqui para frente, nas todas as nossas aulas, a gente vai estudar um pouco de subtração para vocês irem aprendendo aos poucos, tá bom? Agora, vamos começar a revisar os conteúdos das aulas anteriores. Porque vocês sabem que todas as aulas a gente tira um tempo para revisar os conteúdos que são estudados, que é para não esquecer, aprender para nunca mais esquecer. Vamos começar com as dezenas. Observem este desenho. Este desenho é de uma dezena. E uma dezena vale quanto? Uma dezena, vocês já sabem que vale 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos aqui 10 cubinhos, ou seja, nós temos 10 unidades
que se juntaram e formaram uma dezena. Para formar essa dezena aqui, eu vou precisar de 10 cubinhos como esses, para poder formar esta dezena. E para formar duas dezenas, observem aqui, ó, que tem duas dezenas, tá bom? Aqui é uma dezena com 10, aqui é outra dezena com 10. Então, para formar essas duas dezenas, eu preciso de tudo isso, ó. De todos esses bloquinhos aqui, esses cubinhos, que ao todo, sabe quantos cubinhos tem aqui? Tem 20. Tem 20 cubinhos. Então, esses 20 cubinhos, eu formo duas barrinhas. Duas barrinhas que cada uma vale 10. Aí, se eu juntar 10 mais 10, vou formar 20. Aqui não tem 20 cubinhos? Então, 20 cubinhos forma duas barrinhas de 10, ou seja, forma duas dezenas. Uma dezena tem só 10, mas duas dezenas tem 20. Agora, vamos revisar os números pares e ímpares. Em várias aulas, a tia já explicou que os números pares terminam em 0, 2, 4, 6, 8. E os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7, 9. Pares. Observem aí que tem o corpo de uma criança. E observamos aqui alguns pares. Observem que essa criança, vocês também, tem um par de pernas. Vocês também têm um par de braços. Vocês também têm um par de mãos. Vocês também têm um par de olhos. Vocês também têm um par de pés. Então, várias partes do corpo da gente, elas são em pares, ou seja, são de dois iguais. Com essa noção, eu acredito que vocês já entendam muito bem o que é par, porque estamos apenas revisando. E o que não é par é porque é ímpar. Vamos ver alguns objetos que a gente usa de par. A gente viu algumas partes do corpo, agora objetos. Temos aqui 2 pazinhos de sapato. Os sapatinhos a gente usa de par, não é? Temos havaianas, sandálias. Essas também a gente usa de par, precisa de duas. Temos os brincos. Os brincos, eles são usados de pares. Tem gente que usa só um, mas o normal é usar de par, de 2. Para cada orelha, 1. Temos aqui um par de luva, ou seja, nós temos 2 luvas. Então, é par quando forma 2, ó. Forma um conjuntinho com 2 unidades. Aí, nós dizemos que temos um par. Agora, vamos observar essas crianças. Vamos contar. Quantas crianças tem aqui? Vocês acham que tem quantas? Tem 4? Tem 4 criancinhas. Então, vamos formar par. Eu formo o par da criança aqui com essa. Formei um par. Aí, eu formo um par dessa criancinha com a outra criancinha. Sobrou alguma criança? Sobrou não. Então, significa que o número 4 é um número par. Vamos contar. Quantas crianças tem aqui? 5. Então, vou dividir elas em par. Um par, 2 pares, 3 pares. Sobrou criança? Não sobrou. Então, se não sobrou, significa que o número 6 é um número par.
Vamos agora contar quantas crianças tem aqui. Tem 5 crianças. Vamos dividir elas em pares. Eu formo um par aqui, outro par aqui. Eita, sobrou esse. E agora? Ficou sem formar par. Então, se sobrou um, significa que o número 5 é um número ímpar, tá bom? Se sobrar, é porque o número é ímpar. Agora vamos revisar o antecessor e o sucessor. Antecessor, como no próprio nome tem aqui, ó, ante, significa antes. Antecessor é o número que vem antes. Olha a setinha aqui mostrando, ó, antes. E sucessor é o número que vem depois. Apenas revisando, vocês já sabem isto. Vamos observar a reta numérica para poder entender melhor o antecessor e o sucessor. Temos aqui os números do 0 até chegar no 10. Então, ó, todos esses números que tem antes do 10. Quais são os números que tem antes do 10? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, todos esses números que vêm antes do 10, eles são antecessores, tá bom? Porque vem antes do 10. Mas se eu escolher bem aqui um número, eu quero escolher, vou pegar outra caneta aqui. Eu pego o número 5. Aí eu olho para cá. Quem é que vem antes do 5? É o 4. E quem é que vem depois do 5? É o 6. Então, antecessor é os vizinhos que ficam pertinho. O que vem antes é o 4 e o que vem depois é o 6. Então, o antecessor e o sucessor são os vizinhos. Temos aqui uma casinha. Na casinha mora o número 1. Quem é que vem antes do número 1 lá na reta? É o 0. Depois do 1 vem o 2. Temos aqui a casinha de número 2. Quem é que mora aqui na casinha antes do 2? É o número 1. E depois do 2 é o número 3. Então, antecessor e sucessor são os vizinhos. Temos aqui mais uma casinha. Antes do 10, na reta, veio o 9, na reta que a gente viu. E depois do 10, não tinha na reta, mas depois do 10 vem o 11. Agora, vamos fazer uma adição e uma subtração. Qual é o sinal da adição? É o mais. E o da subtração é o menos. Então, vamos fazer primeiro essa continha aqui. Primeiro, vou colocar o sinal, que é o mais, está faltando. Aí, eu tenho aqui, ó, 5. Aí, a tia já ensinou fazendo bolinha, fazendo tracinhos ou contando nos dedos. A tia vai fazer os tracinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Temos aqui 5. Aí, temos aqui 2. Então, agora eu vou contar o total. Como que conta o total? Eu vou juntar tudo, ó. 5 mais 2, vou contar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5 mais 2 é igual a 7. Agora, vamos fazer a subtração, que é essa outra aí. Vamos colocar o sinal da subtração que está faltando, que é o menos.
Aí temos aqui, ó, 5. Aí você pode fazer da mesma forma, com tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Só porque aqui embaixo eu não vou colocar mais 2 tracinhos. Ao invés de fazer isso, eu vou retirar 2 tracinhos aqui, ó. Vou tirar 1, 2. Retirei 2. Então, sobraram quantos? Sobraram 3, tá bom? Esta foi apenas uma para vocês visualizarem e nas próximas aulas nós teremos muito mais. Agora é a hora de contar. Vamos lá. Primeiro o 1, como se faz o 1? Dessa forma. Depois do 1 vem o 2, depois 3, depois 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7, depois do 7, o 8, depois do 8, 9 e depois do 9, 10. Observem que a tia colocou em vermelho os números ímpares. Então, tudo que aparecer em vermelho vai ser o número ímpar. E esses de preto são números pares. Temos o 11, 12, depois do 12, 13, depois 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá bom? Aqui a tia colocou em vermelho os números ímpares e em preto os números pares. A tia também já ensinou que quando o número é formado por 2 algarismos, a gente olha só o último. Aqui não é o 11, eu olho só o 1. Aí eu já sei que o 1 é ímpar. Aí eu digo que o número 11 é ímpar. Temos aqui o número 13. Eu olho só o último aqui, ó. Eu sei que o número 3 é ímpar, então o número 13 vai ser ímpar também. Aqui no número 15, eu observo só o último número, que é o 5, ó. Eu sei que o número 5 é ímpar, então o número 15 também vai ser ímpar. Agora é a hora do ditado. Vamos começar com o número 10. Vejam se acertaram o número 10. Agora escrevam o número 9. Número 9 se escreve assim. Agora escrevam o número 6. Número 6 se escreve assim. Agora escrevam o número 12. O número 12 se escreve assim, o 1 e o 2. Agora escrevam o número 17. Número 17 se escreve assim. Agora escrevam o número 19. Número 19 se escreve assim. Eita, 9 feio. Agora escrevam o número 20. O número 20 se escreve assim, tá bom? Este foi o nosso ditado de números de hoje. A tia quer a foto do ditadinho de números também para enviar junto com o para casa. E aqui temos as páginas do para casa. A página 67, 68 e 69. Tchau e até a próxima aula, que será ainda hoje.